Damos continuidade nesse trabalho investigativo, né, do esquema da ONU de organizar uma comissão de iniciativas de cooperação e desenvolvimento e revolução, formando igrejas evangélicas para uma inversão do que diz respeito eles, né, a nova prática religiosa cristã, essa rede de insurgência e inversão teológica que hoje a ONU está liderando, tá bom? A pauta dessa rede é a Agenda de 2030, a ODS e a ODM, que a gente vem constantemente trabalhando aqui, divulgação, a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a ODM, que são os Objetivos e Desenvolvimento de Metas do Milênio, tá bom? Então, toda vez que falar ODS, ODM, você já sabe. Então, essa rede de insurgência e inversão teológica, comandada pela ONU, ok? Cita-se ali e se confirma ali Jocum como parceira e colaboradora. Então, os meus objetivos específicos com essa pauta hoje aqui no vídeo é expormos a Jocum como uma das organizações parceiras da ONU, informar bases para-eclesiais, estruturas, congressos, conselhos, para a radicalização e padronização, do discurso, e, por fim, a ortodoxia bíblica, como também definir escatologia do novo mundo. Eu venho constantemente avisando aqui que é a troca, né? Tira um para colocar o outro, entendeu? Então, por fim, a ortodoxia bíblica e o radicalismo cristão para introduzir a escatologia do novo mundo. Bem, para a gente poder tratar todo esse assunto hoje aqui, que é bem complexo, porque é muito colossal, todas as informações, obviamente meu objetivo hoje aqui é expor a Jocum, parto do princípio, daquilo que eu vim falando nos vídeos anteriores, que nós temos um paralelo, hoje, numa visão contemporânea, um paralelo entre Bíblia, Igreja e ONU, teologia, política e ONU, tá? E esse paralelo, que é uma obra final em vista contemporânea, para aqueles que estão investigando e trabalhando essa investigação, o critério é usar a panorâmica histórica, do que eu venho falando sempre aqui, das atividades dessa ordem humana que visa ordem mundial. Existe uma panorâmica histórica de atividades e todas essas atividades trazem emancipações, ok? Conquistas, que visa, historicamente se comprova isso, está direcionado a favorecer somente um setor. E não é a ONU é uma fachada. Eu me refiro à maçonaria e à franco-maçonaria, ok? Dessa dinastia que eu me refiro aqui. Bom, essa panorâmica histórica de atividades e emancipações, que eu venho trazendo para vocês aqui pelo canal, está dividida em 4 eras mais vista contemporânea. Então vem lá. A vista primitiva, operativa, especulativa e moderna, mais contemporânea. Então todas esses ciclos ou essas fases de emancipações que a maçonaria e a franco-maçonaria vêm atingindo no mundo, e obviamente para gerar a ordem mundial, a igreja ou o sistema religioso participou. Então é o nosso objetivo aqui, é mostrar o esquema religioso dentro dessa estrutura supranacional hoje, que é a geopolítica mundial, que a ONU lidera, que é um trabalho de longas décadas, um investimento, né, de longas décadas, e a gente precisa organizar isso e separar isso para não se perder. Tá? Lembrando que a escatologia bíblica, ela defende que o anticristo é uma visão implícita, ideológica, progressista, ok? E tudo que nós estamos falando aqui está se cumprindo, e o objetivo nosso realmente não é identificar quem é o anticristo. Agora eu estou falando de escatologia. É identificar qual a sua estrutura, qual os seus apoiadores. Eu venho falando sempre isso em todo o material que trabalho escatologia. Ok? Então existe um domínio religioso dentro dessas esferas ou colunas, né, de sustentação da ordem mundial, que favorece, obviamente, uma única classe, e a classe imperialista, essa dinastia, etc., etc., tá, da elite global.
E existia um esquema religioso que nós vamos falar dele hoje aqui. Tá? Esse esquema religioso que a gente vem denunciando na meta do milênio da ONU e na agenda de 2030, inclui todo o sistema religioso, inclui todas as religiões, inclusive a evangélica, ok? Bom, então existe um esquema religioso que envolve a igreja evangélica desde o início do protestantismo, e aí o pastor eu vou tratar aqui para vocês a organização disso para quem não assistiu os outros, tá? Vídeos. Então, há um ponto de partida desse esquema, que esse ponto de partida histórico é o Pacto de Lausanne de 1974, documento pastoral formado por Roma, mais CMI, onde confissões protestantes e tradições protestantes assinaram e se comprometeram em cumprir determinações diretas de Roma. Tá? Então é batista, presbiteriana, metodista, wesleyana, luterana e dispensionalistas. Todas essas igrejas e essas tradições se comprometeram em fazer parte do que a gente tem chamado de fraternidade de intelectuais, criado por Roma, uma gestão intelectual com braços corporativos e institucionais que foram, estendidos para se infiltrar na sociedade com a tarefa de iniciativa e revolução teológica, trazendo novas sensibilizações que eles iam introduzir dentro do movimento evangélico e cristão, principalmente, 9 sensibilizações que eu já falei aqui e detalhei qual delas, tá? E o objetivo dessa gestão, dessa fraternidade de intelectuais, era assumir a responsabilidade de levar propostas de missão e trabalho cooperativo de conscientização, partindo exatamente desse acordo, desse pacto, que envolve Roma, CMI, na época, tá? E todas as tradições da qual talvez você faça parte. Então, existe uma rede, uma estrutura, existe uma gestão, uma fraternidade, um núcleo de atividade teológica esquematizada por Roma para dar as emancipações do que hoje a gente chama de nova ordem religiosa, tá bom? Então, todas as tradições estão envolvidas, todas elas estão comprometidas, ok? Essa estrutura de intelectuais, essa fraternidade de intelectuais, esse braço corporativo e institucional que Roma ajudou a formar, ok? Traz 3 misturas, o catolicismo, o cristianismo e o islamismo. Todas estas 3 se comprovam pela história que foram criadas para serem pinças desse poder, obra dessa gestão. Inclusive, do que a gente vem denunciando, o protestantismo e a escolástica, que está ali, bem ali, em uma das etapas de emancipação, ele foi usado para dar à maçonaria a emancipação da terceira fase da operativa para-especulativa, onde maçons, ao invés de se encontrarem dentro de grutas ou esconderijos, eles passaram a se encontrar dentro de igrejas. Então, o protestantismo e as igrejas que o protestantismo ajudou a formar serviu exatamente de fachada para esse poder continuar o seu trabalho, obviamente, que o objetivo final era o que a ONU hoje é. A abertura à nova ordem mundial e a geopolítica mundial, tá bom? Eu tô falando bem resumidamente porque tem gente que vai ter que assistir esse vídeo aí e não assistir os outros, talvez vai se perder naquilo que eu vou falar aqui, tá? Inclusive, dentro desta gestão de intelectuais que tem por partida, o Pacto de Lausanne, que se formou uma grande estrutura de corporações e instituições que mistura cristianismo, catolicismo, islamismo e mais protestantismo, tá? Essa serpente simbólica chega para nós também na história, dominando e usando o movimento pentecostal e o movimento pentecostalista, ou o movimento neopentecostal, tá bom? Então tudo está dominado por eles e são pinças desse poder.
Eu vou chegar um fator importante aqui com vocês ainda. Mas por enquanto o que a gente percebe aqui? Que o interesse da ordem humana, da ordem mundial, era confiscar a educação religiosa, manter as instituições sob o seu poder e garantindo isso, de que as sensibilizações fossem introduzidas por cada igreja, por cada instituição, por cada representante religioso, até mesmo filósofo, tá? Então tudo isso está controlado por eles. Não se decepciona, não fica triste por você saber que você foi vítima desse sistema, porque eu também fui e venho de tradições, e aí é onde Jesus me resgatou e espero que te resgate também, tá bom? Espero mesmo que você seja tirado desse sistema e desse controle que, infelizmente, né, impedem as pessoas de uma fé livre, moldura sobre elas, um pensamento todo controlado, tá? Então, dentro desse esquema religioso do qual eu estou me referindo aqui, aí vem para nós também, dentro dessa panorâmica e desse esquema, uma mistura de política e religião, ok? Que é uma política ambígua. Por quê? Porque se rivalizam dentro dos poderes e das ideologias, mas todos eles cumprem a pauta. Eles brigam entre si, mas todos eles cumprem os objetivos, tá? Então é meio teatral essas tendências que eu vou expor aqui, mas existe política nesse sistema religioso, como no movimento evangélico, tá? E eles encenam quando se rivalizam, mas todos eles são irmãos de uma mesma causa: garantir ao anticristo a estrutura para governar, e ponto final. Existem três tendências teatrais dessa política de ambiguidades entre os poderes: a moderna liberal, aristocrata; a radical democrata, a classe média; e por terceiro, a socialista, que aí vem o marxismo, a anarquia, o comunismo, a classe de trabalhadores do forte ódio, aquela sensibilização por aqueles que são mais pobres. Existem três, então, esferas dessa política ambígua, né, dos poderes, mas que elas existem para se misturar na religião e fazer fermentar ainda mais os debates, ao mesmo tempo que eles cumprem a pauta, porque todos favorecem nova ordem mundial. Existem duas vertentes dessa política que são convencionais. Por que convencionais? Elas aparecem mais para nós, a esquerda e a direita. A esquerda evangélica, com aquele sentido social da redenção por minorias, a primazia do sentimento, né, pela marcha social, ok? E a direita, que ela vem com outro papel, diferente, no sentido mais econômico, liberal, da economia da redenção, materialista, de uma elite cristã, de uma riqueza e agregamento de patrimônio como forma, como diz Calvino, como forma da proclamação das boas novas de Cristo, mas todas elas são convencionais dentro dessa teologia de política e religião, mas cumprem a pauta, são ambíguas, por isso teatrais. Porque se rivalizam, mas todas dividem a tarefa exatamente para bifurcar lá na frente com os mesmos objetivos de dar o que a ONU é hoje, o poder maior, certo? Aí vem um outro detalhe que eu venho trazendo para vocês aqui dentro dessa pauta, que dentro já de uma visão contemporânea, dessa estrutura ONU, mais filhotes institucionais, chega para nós uma pirâmide de hierarquia institucional, evangélica, religiosa, que cumpre cooperação e desenvolvimento com a ONU na inversão e também na insurgência, ok? Que é gigantesca, inumerável, infinita, tanto que a gente até se não escrever se perde, para vocês verem como é que a situação é, ok? E isso dentro da ONU é reconhecido por duas siglas, essa pirâmide institucional de igrejas, instituições que a ONU hoje assumiu para liderar, WEA e ANAI. São duas siglas que a ONU instituiu para pôr em sua lista as igrejas que ela controla, Aliança Evangélica Mundial e Associação Nacional de Evangélicos, tá?
chama-se Rede de Miqueias, ou Desafio de Miqueias. Essa rede é onde se concentra todo o trabalho final daquilo que eu falei aqui, que o ponto de partida é o Pacto de Lausanne, cujo Roma liderou, né, trabalhou essas emancipações institucionais religiosas para chegar hoje e entregar para a ONU toda essa lista, né, dessa cambada, vamos dizer assim, desses agentes subversivos para que ela pudesse liderar, ok? Então nessa rede de Miqueias, onde existem inúmeras igrejas evangélicas protestantes, como também o catolicismo está presente, aonde estão os parceiros e associados, nós temos essas duas siglas, a AWA e a ANAI, que se comprometem exatamente com a Agenda de 2030, todas elas, tá? A ODS e a ODM, ok? Que é o que a gente vem tratando para vocês, por isso Igreja 2030, porque agora você vai conhecer, tá? De verdade, quem são essas igrejas, que surgem daquelas tradições, batista, presbiteriana, e por mais que sejam, né, desassociadas ou até mesmo independentes, todas elas estão cumprindo isso aqui, esse paradoxo teológico, essas medidas de introdução de pensamento, de ideia, essas metodologias, né, de gestão intelectual, tá? Que a gente chama aqui hoje de princípios hermenêuticos, né? Que a pauta está dividida entre essas instituições, eu refiro ao catolicismo e também ao protestantismo, e esses princípios de inclusão, de introdução e progresso, ok? Vem marxismo, teologia da libertação, teologia liberal, crítica textual, missão integral, radicalismo social, teologia da prosperidade, por uma fé anti-intelectual, cosmopolismo, teocracia, patriotismo, inclusive como modelo o protestantismo americano, ok? E o objetivo desses princípios hermenêuticos introduzidos por eles, independentemente de fachada, nome de igreja, etc., os objetivos não é só influenciar ou sensibilizar a massa religiosa a aceitar isso. Esses caras também se comprometem em criar escolas, universidades que formem lideranças a representar isso que eles, na verdade, precisam para uma nova ordem mundial, ok? Então esse paradoxo teológico, não é meu objetivo hoje aqui traçar isso, ok? Você identifica quem são esses agentes, inclusive quem são essas instituições, só pelo que eles pregam e discursam. Não necessitaria nem de comprometimento institucional, como eu estou fazendo aqui também, tá? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu provo. Por isso, pode mandar esse vídeo para quem você quiser, falar, processa lá o pastor Daniel, está caluniando, processa. Porque tudo isso que a gente fala aqui, a gente prova. Isso é histórico, senhores, tá bom? E um detalhe importantíssimo, antes para entrar na Jocum aqui, que esse paradoxo teológico, ou diríamos assim, esses princípios hermenêuticos trabalhados no Pacto de Lausanne, que é a pauta dividida entre o catolicismo e o protestantismo, é uma coisa tão descarada, tão assim, nítida, que não precisa de muito trabalho intelectual para você chegar nessa conclusão, não. Não precisa nem de que exista uma revelação para confirmar. Entendeu? É muito descarado o que eles estão fazendo. Porque a sociedade teve a baixa de QI, não consegue ter essa percepção, sequer tem conhecimento para conseguir identificar isso, mas é uma estrutura, como mostrei a vocês, muito organizada e envolve muita gente nessa luta, né, de dar à ONU o poder internacional. Bom, aonde entra a Jocum? A Jocum aparece como parceira e associada dessa rede de Miqueias, tá? O Desafio de Miqueias, que é a WA. E a ANAI, ela é parceira da ONU, isso é um fato, ok? Assume, Jocum, com a ONU, uma versão teológica que eu quero destacar aqui, que até me surpreende, tá? E ela traz 3 misturas, calvinismo, marxismo e o pentecostalismo, para vocês verem como é que esses caras são articulados, tá? Essas 3 misturas estão presentes no discurso dela.
inclusive nas atividades em que ela defende, ok? Bom, essa versão teológica que ela assumiu aqui com essas três vertentes traz escatologia do novo mundo, que é definido por conceito dominista, que ela classifica aqui desde sua formação, é ter recebido a missão pela família, igreja, negócios, governo, educação, artes e mídia, e definir que o Messias verdadeiro vai governar sobre a terra, que ele vai governar o sistema. Olha que absurdo, tá? E o que fala, a doutrina que fala na raiz da formação dessa instituição, tá? A Jocum Internacional define isso, que o conceito messiânico que ela recebeu por interpretação vai governar as estruturas institucionais e corporativas, vai governar essa hierarquia diabólica, para vocês terem uma noção da situação. Bem, traz também visão social redentiva e radicalismo social no seu discurso, e também o sistema worship, que outro dia mesmo eu tratei em vídeo aqui com vocês, que se inspira no pentecostalismo de Los Angeles, né, a Rua Azusa, que tem uma visão profissionalista, que define forma pública de adoração e exposição de dons pela arte e pela cultura, um Ministério de Artes e missão artística e cultural. Está definido que ela também exercesse a função de formar um laboratório de formação de líderes jovens para serem esfera de influência, olha só, discipulando nações e transformando culturas. Então a Jocum hoje, tá? Que a gente pode dizer isso, tá? Com todas as propriedades, que desde a existência dela até o dia de hoje, ela foi um laboratório também de formação de lideranças juvenis com o objetivo de torná-los agentes sociais para cumprir a pauta da inversão, como também da insurgência que eu me refiro aqui, tá bom? Então agora a gente vai me perdoe a rima, a gente vai mais adiante com outros anunciamentos importantes para vocês para comprovar a nossa investigação. Ela também, Jocum, entra dentro daquelas estruturas para-eclesiais que o protestantismo americano financiou, inclusive a família Rockefeller, movimento avivalista de Los Angeles, cruzada estudantil profissional para Cristo, os navegadores, Mocidade por Cristo, Jocum, que é de lá que vem o modelo ministerial que a Jocum exatamente agora nesse momento está utilizando. Ela também participa historicamente lá atrás dessa rede de formação de líderes que a família Rockefeller e também o protestantismo americano ajudou a financiar, que é o Bethel Music School, Global, Legacy, Instituto Vineyards, Hillsong College, Jesus Culture, Christian for the Nation, que é inclusive uma instituição carismática, que a Ana Paula Valadão da Batista se formou e se inspirou e tem um plano executado no ministério dela, como eu estou traçando aqui. E a Jocum, ela internacional, ela tem comprometimentos e alianças tão sérias com isso que nós estamos tratando aqui, que quando chegou para o Brasil, e aí eu já vou entrar daqui a pouquinho nesse mérito, ela chega com o pé na porta, reivindicando cada detalhe, porque se eu for fazer o levantamento de tudo, teologicamente, do que a Jocum vem defendendo ao longo desses anos aqui dentro do nosso país, é assustador. Braulio Ribeiro mesmo, que foi uma pessoa que eu cansei de denunciar ela deixava claro que o papel da igreja cristã não é legislar moral e doutrina. Ela existe para quê, então? Para ser uma agente social, ok? Nós vamos fazer levantamentos importantes aqui. Jocum foi fundada em 1960 por Loren Cunningham, Movimento da Assembleia de Deus. Em 1975, junto com Bill Bright, Campus Crusade, inicia um projeto de introduzir uma esfera
de influência que atingisse família, igreja, negócio, governo, educação, artes, mídia, conceito dominista, isso em 1975. Em 1984, a Jocum foi formalmente chamada para trabalhar com a Igreja Católica, a Ortodoxa Oriental, e em vários projetos, agregando um bom número de jovens católicos na Jocum e também 3 dioceses católicas na construção de comunidades em 1993. Olha que lindo. Em 1987, em entrevista com o representante na Jocum, Chuck Ellis e David Cloud, da Why of Live Literature, contabilizou mais de 1.000 obreiros católicos dentro da Jocum, isso em 1987. Me perdoem se a minha pronúncia de inglês, e eu sei que ela é terrível, tá bom? Mas seja como for, eu só estou aqui narrando coisas que eu vou colocar como link para vocês para provar, tá? Aparece, historicamente, quais foram os financiadores da Jocum Internacional, ok? E eu vou falar aqui esta relação para vocês. Os financiadores que aparecem ali e patrocinadores: Bill Hybels, da Willow Creek, que veio para o Brasil dar aquelas palestras de gestão e liderança de igreja, para você ver que está tudo integrado. Billy Graham, Franklin Graham, presidente e CEO da Billy Graham Evangelistic Association e presidente CEO da Samarites, Pulse, organização social fundada também por Billy Graham, tá? Lembrando que Billy Graham é um discípulo romano e que muita gente considera aí como um grande evangelista. É um agente também, eu já falei dele aqui. Dr. Roger S. Graham, professor da World Missiology, é uma faculdade calvinista lá nos Estados Unidos. O Dick Huguenot e David Cummings, presidente da Wycliffe Bible Translation Internacional. Por isso eu falei para vocês da família Rockefeller, porque a Wycliffe a gente falou para vocês que é uma instituição da família Rockefeller. Brayton Myers, que também é vice-presidente da World Vision, da Visão Mundial, outra parceira aí da WA e da NAI. Então você vê, ONU, WA, NAI, Rockefeller e todos esses parceiros aí, como financiadores também, patrocinadores do esquema da Jocum Internacional. Olha só que interessante aqui. Um artigo de 1993 da Carisma intitulou Jocum constrói pontes para os católicos, reconhecendo a Jocum como um sistema de integração que envolve esse sistema que eu disse aqui para vocês: catolicismo, protestantismo e islamismo, né? Cristianismo, nós dizemos. Em 1976, Bruce Cleut, um obreiro da Jocum na Áustria, estava orando sobre se era possível para um cristão que crê na Bíblia ser um católico romano comprometido. E ele decidiu que sim. Começando em 1978, os obreiros da Jocum na Áustria começaram a cooperar com os católicos de lá. Rob Clark, diretor nacional católico romano da Jocum na Irlanda, também disse: estamos tentando fugir da ideia de simplesmente converter os católicos, que os está transformando em protestantes, em direção a uma estrutura de ministério dentro da Igreja Católica. Olha que absurdo. Em 2013, a Jocum também trabalhou juntamente com o Papa Francisco numa missão para ajudar cristãos no Paquistão. A gente vai colocar tudo o link para vocês aí. Em 2019, a Jocum também organizou e financiou uma iniciativa evangélica do católico romano Papa Francisco, tá? O Ano Global da Bíblia de 2020. Ela também estava comprometida. E nós vamos colocar link para vocês aí, tá? Agora, é novidade isso aqui? Não é novidade isso. De forma nenhuma. E detalhe, né?
que em 1987 se contabilizava mais de 1.000 obreiros dentro da Jocum, todos eles católicos, com 3 dioceses à disposição da Jocum, com toda essa atividade conjugada ao catolicismo e com esses financiadores e patrocinadores que são inteiramente comprometidos com a visão geopolítica mundial e com os interesses de uma ordem mundial, inclusive ordem mundial religiosa. Aí quando a gente entra no mérito, né, da Jocum aqui no Brasil, não é diferente, ok? E o que eu tenho para falar da Jocum aqui do Brasil? Ela hoje, nesse momento, assumiu o Descende, uma nova era, como eles intitulam aqui, desenvolvendo, por meio dessa Descende de fachada, vamos dizer assim, né? Como movimento cristão de fachada, o Descende para desenvolver metas da ODS e da ODM. A metodologia dela com esse Descende, para quem não conhece, é um movimento musical, aí entra o pentecostalismo de Los Angeles, a Rua Azusa, que eles chamam até de Azuzanal, né? Esse Descende está sendo usado pela Jocum para infiltrar ali os seus agentes compromissados com os objetivos da pauta, que é humanismo, pluralismo, relativismo dogmático, essa coisa toda que você sabe. Agora, quem são os financiadores desses eventos? Inclusive o Descende, WA, NAI, Sociedade Bíblica Unidas, a UBS, a Wycliffe, a CIL, a Sede Company, Christian for Nations, que inclusive a Ana Paula se formou ministerialmente, Ana Paula Valadão lá da Batista, que é uma rede de insurgência de formação de líderes que eu já inclusive citei aqui, que se traduz e se resume nisso. É a mesma coisa que estava lá fora nos Estados Unidos, agora veio aqui para cá, com financiamento da ONU, nas suas estruturas para-supranacionais, família Rockefeller, e inclusive a integração da metodologia teológica, que lembra? Que se compromete em divulgar calvinismo, se compromete em defender marxismo e se compromete também em introduzir e incentivar o pentecostalismo, porque a metodologia avivalista também está presente no Descende. Agora, vamos lá para a lista daqueles que estão participando do Descende pela Jocum aqui no Brasil. Silas Malafaia, Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, David Leonardo, ministra Damaris Alves, Cassiane, Rodolfo Abrantes, que é ex-Raimundos, Ademar de Campos, Ana Paula Valadão, André Valadão, Priscila Alcântara e a Igreja Betel Music. Inclusive a Christian for All Nations, né? Cristo para as Nações, que é um movimento worship, todos eles engajados e dedicados a levar musicalmente, aí vem toda aquela metodologia de introdução cultural, artes, cativar, mexer sentimentos para introduzir mascaradamente a pauta de 2030, que é uma visão voltada para um evangelho social, puramente ele filosófico, puramente ele social, tá? Agora, para fechar as minhas informações aqui com vocês, a Jocum define, toda ela, internacional e brasileira, define ser uma entidade sem fins lucrativos, tá? Mas somente 6 delas, deixa eu ler direito aqui para não errar, somente 6 organizações da Jocum, ok? Elas testemunham ou divulgam os seus rendimentos, têm transparência de divulgar os seus rendimentos. Já as demais, nós vamos colocar a lista para você aí, as demais instituições da Jocum não mostram, não revelam a sua base financeira, ok? Por que é importante dizer isso para vocês aqui? Porque tem uma pirâmide financeira
dentro desse esquema que nós traçamos aqui, tá? E que ela oculta ou não se prontifica em divulgar. Somente 6 delas, tá? Então eu vou falar das 6, para vocês terem uma noção de rendimentos aqui. A Jocum de San Diego soma aí anualmente 19 milhões a 20 milhões de rendimentos. A Jocum de Sipiscona tem uma rede anual de 16 milhões e 5 milhões em ativos. A Jocum Tyler tem uma renda anual de 20 milhões e grande parte destinada a sustentar mais de 1.630 pessoas servindo a Jocum em todo o mundo e 3 milhões em ativos. Aí vem a Jocum Strategic Frontiers no Colorado com um rendimento de 8 milhões anuais e 2 milhões em ativos. A Jocum de São Francisco com um anual de 2 milhões e 3,6 milhões em ativos, milhões de dólares, tá? E o Long International, né, Portland, Oregon, usa sua receita anual de 450 milhões de dólares para ajudar mulheres e crianças em risco. Então, se você pegar aí a soma disso e mais daquilo que não se divulga e não se fala por detrás das instituições, você vai entender uma coisa importante aqui. Rende pra caramba o discurso social. Todos eles lucram, né? Entendeu? Em se mostrarem mocinhos da causa, tá? Que deixa uma coisa clara para nós, que eu falei até quando eu falei do Ed Renekiewicz, das instituições que ele lidera, que eram financiadas da mesma forma, financiadas com dinheiro da elite global. Agora vocês vão entender por que eles são contra dízimo, por que eles são contra oferta, por que eles batem tanto nessa tecla, né, da teologia da prosperidade, que, obviamente, é escrota. Mas detalhe, nenhuma instituição sobrevive esperando doação. Todas elas são pirâmides financeiras sustentadas pela elite global, tanto que você vê que a família Rockefeller, que eu até mesmo falei aqui, que financiou a Igreja Universal do Reino de Deus para vir aqui para o Brasil, a Universal do Reino de Deus garantindo a ela introduzir a teologia da prosperidade aqui no nosso país. 3 anos que o Ministério Público aqui levantou da Universal, 3 anos eu falei para vocês a soma daquela dinheirama lá, em libras, que a Universal do Reino de Deus ganhou da família Rockefeller para introduzir o que ela está introduzindo até o dia de hoje. Então é escroto, é sujo, é imoral. E detalhe, o crescimento das instituições, o progresso institucional desse pessoal, a forma como eles traçam perspectivas geográficas disso, de colocar uma instituição deles aberta em cada esquina, em cada cidade, em cada lugar. Você entendeu por quê? Porque o esquema é esse, é controlar a visão, é manipular, é subjugar o pensamento e a consciência das pessoas. Formar liderança, para que isso? Porque eles precisam de influenciadores, como eu disse para você aqui, que foi uma das preocupações da Jocum, e inclusive, né, com esse movimento que ela agora está liderando, deixa eu só me lembrar aqui que o pastor, o Descende, né, uma nova era, que receberam uma revelação, que vai vir um novo mover do Espírito Santo sobre a terra, com todo esse pensamento social, e de colocar ali, né, na prática da metodologia musical, da arte, da cultura, né, do exibicionismo, dos dons, essa coisa toda, gente de calibre, gente de peso, gente que realmente atrai multidão, cativa a multidão. Eu tenho uma lista aqui de pré-leitores, músicos, não é só Ana Paula Valadão, não. O Theo Haashi, Andy Bride, Lou Egan, Todd Wright, Daniel Colenda, Michael Collins, Bright Brent, pessoas que, na verdade, segundo o que me consta, eu não conheço, tá? São pessoas que realmente trazem multidões, que levam, né,
multidões às ruas, como os nomes também daqueles que são mais conhecidos do nosso país, que obviamente são muito bem remunerados. Como você pode perceber, tem esquerda e direita aqui, né? Na lista desses participantes do Descende, para provar para você como todos eles estão comprometidos em introduzir a ODS e a ODM da ONU, porque as instituições que financiam e articulam a organização disso, todas elas são da estrutura supranacional que a ONU lidera. E eu queria fechar hoje aqui essa pauta e essas informações com esse apelo de que realmente possamos estar completamente separados e desassociados, né? Não só desse pensamento, como também dessas instituições, de todas essas estruturas que formam-se vertentes em defesa disso, de que exista um esquema pré-ordenado e estabelecido por uma ordem humana de como você deve se comportar, pensar, de como você deve agir. A igreja está manipulada e controlada por isso, infelizmente, por um sistema emoldurado de interpretação e pensamento sobre fé. E como falei aqui, a libertação é essa, é a consulta, é a leitura, é o estudo, é se voltar para Cristo. Porque com certeza, se você pesquisar a minha igreja, o meu ministério da qual sou responsável, se você pesquisar, se você for a fundo, você vai ver que nós não fazemos parte de nenhum esquema. Então espero que você também não. Espero que a tua igreja também não, que o teu pastor também não, porque se você fizer parte dessa pirâmide aqui, o que eu vou pensar sobre você? A mesma coisa você em relação a mim, por esse canal aqui. Por que eu estaria falando tudo isso aqui agora? Por que eu estaria falando tudo isso aqui agora? Então, esse é o detalhe. Procurem se separar para que o Senhor Jesus Cristo realmente possa nos confirmar nessa comunhão e nessa igreja que Ele vem buscar, que Ele vem arrebatar e que está muito próximo, muito breve disso acontecer, porque a apostasia, ela nunca chegou num nível tão máximo como estamos agora. Um abraço muito forte em todos vocês. Espero em Cristo no próximo tema trazer mais novidades. Nós colocaremos abaixo das descrições todos os links do que eu falei aqui, narrei. Talvez você possa até pronunciar um inglês melhor do que eu, mas em compensação, todas as informações vão estar à disposição de vocês. Então um abraço para todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Maranata, Jesus está voltando. Até o próximo tema. Deus abençoe vocês.